As origens intelectuais da Revolução. Um podcast da Biblioteca Nacional de Portugal e do Expresso sobre os livros que inspiraram o processo revolucionário que levou ao 25 de Abril. Ser livre, do pensamento, pensar, falar. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Depois do primeiro episódio em que ouvimos falar sobre livros portugueses que contribuíram para o processo revolucionário do 25 de Abril, vamos agora focar a nossa atenção na literatura anticolonial, cujos contornos são mais internacionais, mas mais difíceis de definir. Falamos de obras literárias dos anos 50, do jornalista Basil Davidson, do antropólogo Marvin Harris e do historiador James Duffy. A esta configuração anglo-americana juntamos ainda um livro do jornalista português António de Figueiredo, que terá sido ajudado tanto por Harris como por Davidson, e ainda a obra do historiador e filósofo inglês Perry Anderson. Do lado francês são referidas as obras sobre Angola, do padre Robert Davezy, e a revista Présence Africaine, que acolheu nacionalistas angolanos nas suas lutas pela independência, como o poeta e político Mário Pinto de Andrade e o escritor Castro Sorumenho. São também lembrados os textos de dois combatentes pela libertação da Guiné e de Moçambique, Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane, e ainda o relato do padre Adrian Hastings, que deu projeção internacional ao massacre de Viriamu, de 1972. Vamos passar ainda por obras mais dispersas e até de certa forma híbridas, como é o caso de Negritude e Humanismo, um opúsculo publicado pela Casa dos Estudantes do Império em 1964, dos escritores e investigadores Alfredo Margarido. E ainda a tradução portuguesa de Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, com prefácio de Jean-Paul Sartre, na contracorrente da censura em meados da década de 1960. O debate é moderado por Isabel Castro Henriques e conta com a participação de Aurora Santos, Bernardo Cruz, José Augusto Pereira, Manuela Ribeiro Sanches, Nuno Domingos e Vítor Barros. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Olá a todos. Obrigada pela vossa presença aqui e eu, enfim, enquanto moderadora, digamos, desta mesa, vou-me limitar, de certa maneira, a apresentar-vos rapidamente, para não perdermos muito tempo, os meus colegas aqui de mesa e dando a palavra sucessivamente a cada um deles e fazendo apenas no final uma breve introdução sobre uma questão que tem a ver com a literatura anticolonial e que me parece particularmente relevante, mas isso no final veremos o que é. Uma espécie de surpresa. E, portanto, eu vou dar imediatamente a palavra ao primeiro dos oradores, no caso é a Aurora, a professora Aurora Almada Santos, que é, como sabem, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Aurora. Muito obrigada, então. Agradeço o convite para estar aqui e saúdo esta iniciativa porque realmente é um tema inovador. Eu não trabalho propriamente a questão dos livros, mas ao longo deste tempo todo que eu tenho vindo a dedicar à investigação, eu já me questionei várias vezes, por exemplo, o que é que aquelas pessoas que se tornaram os líderes dos movimentos de libertação liam. E nas fontes que eu fui consultando, eu encontrei algumas informações dispersas. Por exemplo, no caso do Eduardo Mondlane, quando ele partiu para Moçambique, houve um conjunto de amigos dele americanos que ofereceram-lhe a assinatura de um jornal.
no fundo, para ele estar a par daquilo que se passava a nível internacional. E quem diz jornais também diz revistas. No espólio Amílcar Cabral, que está na Fundação Amílcar Cabral, com o mesmo nome, em Cabo Verde, há um conjunto de revistas que estão guardadas e que lhe terão pertencido. Portanto, eu acho que nós não podemos, de certa forma, fazer uma dissociação entre aquilo que foi a luta pela independência das colónias portuguesas e a circulação de informação e a circulação de livros a nível internacional ou, inclusivamente, aqui em Portugal, junto dos meios estudantis aos quais os líderes pelas independências das colónias portuguesas pertenceram. Da lista de livros que nos foi apresentado para esta sessão, houve 4 que me chamaram a atenção e sobre os quais eu tenho algumas coisinhas para dizer. Esses 4 livros pertencem ao Basil Davidson, ao Marvin Harris e ao James Duffy. E o 4 é o de Eduardo Mondlane. Portanto, eu começava por falar sobre os 3 primeiros que eu mencionei, Davidson, Harris e Duff. E no trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, eu encontrei muitas vezes com estes livros. Isto porquê? Porque esses livros foram usados extensamente por grupos de apoio, por comitês de solidariedade que apoiaram os movimentos de libertação das colónias portuguesas. E relativamente a esses 3 autores, é curioso, cada um deles teve um percurso diferente. Um foi o jornalista, outro antropólogo e um outro dedicou a sua vida académica à literatura portuguesa. Mas, de certa forma, há alguma convergência nos seus percursos. Eu não sei se vocês notaram, eles todos começaram a trabalhar na década de 1950 e, posteriormente, estenderam a vida académica deles nas décadas de 60 e 70, e isso depois coincidiu, então, com a guerra nas colónias portuguesas. E essa questão da cronologia é bastante importante se nós não recordamos que, a nível internacional, na década de 50, havia muito pouca informação sobre as colónias portuguesas. E essa é uma questão que os próprios movimentos de libertação vão procurar ultrapassar, e alguns até referem à existência de um muro de silêncio em torno das colónias portuguesas. E outra questão interessante nesses 3 autores são os temas que eles abordam. E, inicialmente, aqui na década de 50, nós podemos ver muita questão do trabalho forçado ou da escravatura nas colónias portuguesas. Isto acaba por ser um eco daquilo de uma campanha precedente que tinha havido sobre essas questões nas colónias portuguesas, e na década de 50, então, nós vamos encontrar esses autores a ecoar um bocadinho essa campanha internacional contra o trabalho escravo nas colónias portuguesas. E um quarto aqui elemento que eu acho interessante nesses 3 autores é o fato de, no fundo, a carreira deles depois ter-se coincidido ou ter-se confundido com um ativismo pessoal deles em relação às colónias portuguesas. No caso do Basil Davidson, isso é bastante evidente, mas acho que também no caso dos outros autores nós podemos afirmar isso. E, como disse há bocado, as obras desses autores acabaram por ser usadas na campanha internacional que os comitês de apoio desenvolveram a favor da luta pela independência nas colónias portuguesas. Na lista de livros que nos foi apresentada aparecem somente um título para cada um desses autores, mas eles produziram muito mais do que esses títulos relativamente às colónias portuguesas. E um dos comitês de apoio que usou as obras desses autores foi o American Committee on Africa, o Comitê Americano para a África, sediado em Nova Iorque, e que desenvolveu uma intensa campanha internacional no norte da América e também na Europa, com o apoio de outras organizações, em apoio aos movimentos que estiveram envolvidos na luta armada nas colónias portuguesas.
E dito isto, fazia ponte com a obra de Eduardo Mondlane, que nos foi aqui apresentada, e quem diz Eduardo Mondlane também podia dizer outras figuras que estiveram envolvidas na luta pela independência das colónias portuguesas, que publicaram várias obras em inglês ou em francês, sendo que essas obras destinavam-se a ter uma circulação internacional. Portanto, a audiência às quais essas obras se destinavam é uma questão aqui muito importante e que eu acho que deve ser explorada. E para além dessa questão da audiência, essas publicações efetuadas pelos movimentos de libertação também nos remete para a estratégia de comunicação que eles desenvolveram. Muitos desses movimentos de libertação tinham aquilo que era chamado como departamentos de propaganda, que deram realmente uma grande atenção a difundir as suas narrativas a nível internacional. No caso do PAIGC, por exemplo, tinha uma publicação muito importante que é o PAIGC Actualité, que era publicada tanto em francês como em inglês. Portanto, essa publicação, à partida, não era destinada à população guineense, mas sim a uma audiência e uma circulação internacional. Já há alguns estudos sobre essa questão da estratégia de comunicação dos movimentos de libertação, nomeadamente como procuraram utilizar a imprensa internacional ou como juntaram esforços com cineastas e jornalistas estrangeiros para publicar filmes, mas ainda assim falta-nos conhecer muito. Não há, por exemplo, estudos sobre essas publicações que os movimentos de libertação fizeram, e no caso do PAIGC posso-vos dizer que a lista é bastante extensa. As publicações são imensas. No caso da Frelimo, já há um trabalho sobre esse departamento de propaganda que a Frelimo criou, mas relativamente às restantes organizações anticoloniais sabemos muito pouco, e eu acho que provavelmente no futuro, nos próximos tempos, um dos caminhos que a historiografia poderá tomar será explorar então essas inúmeras publicações que os movimentos de libertação deixaram, e ficavam por aqui. Dava a palavra ao doutor. Muito obrigada, Aurora. Eu vou dar agora a palavra ao segundo interveniente, no caso, creio que é o Bernardo Cruz. O professor Bernardo Cruz está aqui ao meu lado, que é do Instituto Português de Relações Internacionais, também da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, creio eu, e, portanto, dou-lhe a palavra. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a iniciativa da Biblioteca Nacional. É muito interessante que este segundo debate se siga ao debate acerca das origens intelectuais da Revolução na esfera doméstica da metrópole, e agora passamos para as colónias, quando devia ter sido exatamente o oposto, na minha opinião. Eu não me foquei ou não trazia para aqui nenhuma discussão pensada, nenhum comentário sobre as obras sugeridas. Eu foquei-me numa obra que, por acaso, é publicada já depois da Revolução de Abril e, portanto, da descolonização, em 1978, que é a obra de Gerald Bender, Angola sob o domínio português, o mito e a realidade. Porquê trazer para aqui uma obra que não tem um impacto direto na Revolução e, portanto, está fora das origens intelectuais da Revolução Portuguesa? Não é bem assim. Acontece que, dado um trabalho que eu desenvolvi durante a minha tese de doutoramento, encontrei partes ou capítulos desta obra que circularam entre os Estados Unidos e Angola, e a metrópole, obviamente, Lisboa, que foram censurados, policiados, vigiados por parte da PIDE, por parte da Junta de Investigações do Ultramar, por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Ultramar, por isso aquilo que de facto é, a meu ver, excepcional na obra do Gerald Bender, um cientista político da Universidade da Califórnia em Los Angeles, são sobretudo essas secções que foram vigiadas tanto pela elite policial como pela elite técnica
e alguns cientistas sociais ligados ao regime. Como eu disse, o Gerald Bender é um cientista político de formação, norte-americano, e que se tornou a par de outros mais ou menos célebres ativistas académicos como John Markham, um dos mais reconhecidos africanistas norte-americanos a trabalhar sobre Angola. A sua obra é fundamental, esta Angola sob o domínio português, hoje em dia ainda, para todos aqueles que procuram dados numéricos, sobretudo pela sua clareza de exposição, pelas comparações sistemáticas que faz entre Angola e Brasil, mas também depois aspectos de variáveis-chave, por exemplo, a mestiçagem entre Angola e a África do Sul, em que, digo desde já, ele demonstra que a ideia da mestiçagem como âncora do pensamento lusotropical, numa tentativa oficial portuguesa de reproduzir em Angola o antigo Brasil, não colava porque a percentagem de mestiços na África do Sul, num regime de apartheid, era superior à percentagem de mestiços em Angola. Portanto, este tipo de comparações, o tipo de dados a que o Gerald Bender teve acesso, fazem, sobretudo da terceira parte do livro, onde estão os tais capítulos que foram vigiados pelas elites portuguesas, algo verdadeiramente excepcional. Agora, eu gostaria de dizer que a recepção deste livro foi mista entre o final dos anos 70 e no início dos anos 80. Basicamente, os historiadores detestaram a parte histórica do trabalho porque ele não introduzia nada de verdadeiramente novo em comparação com o Basil Davidson, em comparação com o James Duffy. Mas congratulavam-se com a tal terceira parte do livro, intitulado Domínio Racial, que se foca sobretudo no pós-guerra e sobretudo durante a guerra anticolonial. Eu gostava de dizer que a obra do Bender, esta terceira parte da obra do Bender, inova na crítica ao lusotropicalismo em dois aspectos centrais. Primeiro, é a primeira obra de ciência política, até mesmo inaugurando uma via de análise de políticas públicas, a centrar-se no lusotropicalismo e a trazer o caso português para a literatura comparada acerca do colonialismo a nível internacional. Ao fazê-lo, ele está ou procura identificar de que modo é que as políticas reformistas que nós tendemos a identificar com Adriano Moreira em 1961-62 tentaram aplicar de facto ou implementar uma política colonial lusotropical no período tardo-colonial, portanto já no fim do Império. E ao fazê-lo, ele vai dar ênfase aos aspectos não antecipados dessas políticas. Portanto, ele não está interessado em conhecer a legislação pela legislação, em conhecer, a fazer uma análise meramente ideológica dos discursos, dos atores que tentaram, primeiro promulgar, obviamente, estas políticas e depois implementá-las. Ele está interessado na implementação ao nível local destas políticas. E ao fazê-lo, ele também recupera algo que acho que atualmente nós nos tendemos a esquecer. É de que o lusotropicalismo não deve, a meu ver, ser entendido apenas como uma ideologia, como propaganda, como uma farsa. Deve antes ser entendido como uma espécie de cultura partilhada que foi tentada, ou que se tentou impor a partir, sensivelmente, de 1957 à administração pública ultramarina portuguesa, num contexto que era um contexto de racismo de proximidade. E neste aspecto, o Bender antecipa, por exemplo, Michel Cahan acerca da relação entre o lusotropicalismo, o trabalho forçado e este racismo de proximidade, por contraposição a um racismo de segregação e de barreiras físicas, como na África do Sul ou na Rodésia. Para vos dar um exemplo muito concreto do tipo de análise que o Bender faz, poderíamos ir à política dos colonatos. Uma política de colonização dirigida, que é sobretudo intensificada depois de 1962 com Adriano Moreira, que procurava de facto dar densidade ao colonialismo português em termos dos números e produção agrícola dos colonos brancos, já na fase final do Império. E um dos factos com que ele se depara, através de uma análise estatística multivariada, é que a composição racial dos colonatos explicava as altas taxas de abandono por parte dos colonos brancos. Isto é,
Ele confirmava, através da análise estatística e depois triangulando com entrevistas, que esta política de colonização dirigida criava hostilidade racial. Ou seja, quantos mais africanos vivessem e trabalhassem nestes colonatos, maior a tendência de saída ou de retraimento dos colonos europeus. Um segundo aspecto que eu gostava de trazer aqui como inovador na obra do Bender é que ele é o primeiro autor, e se calhar de forma definitiva até hoje, a curto-circuitar ou a fazer a análise crítica da ideologia do lusotropicalismo para a guerra contra-subversiva que os portugueses estavam a fazer em Angola, que, de certa forma, recupera todas as teses ou todos os princípios do lusotropicalismo do Freire, mas os projeta no tipo de doutrina militar que os portugueses estavam a aplicar em Angola, mas também na Guiné e em Moçambique. Portanto, a ideia, e estou a falar de uma forma muito genérica, seria que os portugueses, ao contrário dos britânicos e ao contrário dos franceses, tinham um estilo de fazer a guerra contra-subversiva que era altamente humanizado, e humanista e altamente pacífico nos objetivos. O Bender é o primeiro a demonstrar que os aldeamentos estratégicos, como os strategic hamlets dos norte-americanos no Vietnã, não tinham nenhuma justificação plausível nesta narrativa, ou com base nesta narrativa humanista, e que mesmo aqueles projetos de concentração das populações que eram apresentados em fóruns internacionais como na ONU, como sendo apenas meros projetos de desenvolvimento socioeconómico, na verdade subdesenvolviam. E esta tese, ou esta ideia, esta teoria do Bender não foi, até hoje, colocada em causa, até porque os materiais em que Bender se baseava para afirmar isto estão pouco explorados, estão à guarda do Arquivo da Defesa Nacional aqui em Lisboa e praticamente ninguém lhes pegou. Mesmo entre os historiadores militares. Não sei se já me estou... não. Um aspecto, a meu ver, ainda mais importante desta obra é que ela dá voz a muitos daqueles que na administração pública portuguesa denunciavam internamente a barbárie do colonialismo português e da guerra em Angola. Poderia elencar alguns nomes até de mulheres que trabalharam como funcionárias públicas ou em organismos anexos como o do Instituto do Café, como Luísa Simões Raposo ou Maria Helena Samoco, mas também agentes ligados ao regime colonial, muito conotados com o regime salazarista, como Afonso Mendes. Todos eles ganham espaço para articularem as suas ideias de uma forma anonimizada dentro da obra do Bender. Na impossibilidade, e isto é uma das ideias que eu tenho tentado estudar ou verificar, é que na impossibilidade de alguns se tornarem, e não estou a dizer todos os funcionários públicos ultramarinos portugueses, em whistleblowers durante a guerra colonial, eles podem ter usado estas iniciativas, como a de Gerald Bender, para comunicar o que sabiam e para pôr em causa a verdade oficial ou a narrativa oficial do regime português. E, por último, eu gostava ainda de chamar a atenção para outro fator, que é a importância da dinâmica da guerra anticolonial no aparelho do Estado colonial, sobretudo entre 1968 e 74, que é justamente o período em que Gerald Bender se desloca a Angola. Esta chamada guerra contra-subversiva, nós sabemos hoje, e continua a ser assim, infelizmente, faz em todos os planos não militares, políticos, mas sobretudo sociais, culturais e psicológicos. E por isso, quem faz a guerra do lado português precisava de conhecer a realidade não militar tal como ela se apresentava, sem qualquer tipo de filtragem ideológica. Assim, os militares, também com a elite civil, criaram espaços, eu diria mesmo bolhas institucionais de liberdade de expressão interna, em que se punha muitas vezes em causa praticamente tudo o que a narrativa oficial divulgava lá fora. Porque se tinha de apreciar qualquer ação tomada ao nível local e qualquer política de fôlego de âmbito distrital, por exemplo,
do ponto de vista do risco contra-subversivo. Ora, isto deixou um lastro documental que foi aproveitado de forma pioneira pelo Gerald Bender e por ativistas ligados, por exemplo, ao Conselho Ecuménico Mundial ou ao Comitê Anticolonial de Angola em Amsterdão para divulgar as contradições internas do regime. E termino por aqui. Obrigado. Muito obrigada por toda essa exposição que, de certa maneira, foi muito inovadora. Pelo menos trouxe algumas coisas novas. Dava agora a palavra ao José Augusto Pereira para apresentar, digamos assim, as suas ideias. Ora bem, muito obrigado. Gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes, agradecer o convite e a oportunidade que me está a ser possibilitada para entrar nesta conversa, neste diálogo. Eu, ao ter contacto com a sugestão, ou neste caso, ao ter contacto com a proposta, com a ideia de alguma forma, participar num debate acerca das ideias ou das causas que se relacionam com livros que terão, de alguma forma, impulsionado o 25 de Abril, eu lembrei-me de apresentar aqui algumas pistas para fazer um debate talvez um pouco às avessas daquilo que me foi proposto, pensando que a produção de ideias em contexto de um regime ditatorial e a produção de ideias num contexto de um regime colonial está altamente condicionada por razões que têm a ver com a produção de violência a vários níveis, e isto naturalmente tem reflexos práticos que indiciam ou que explicam naturalmente que hajam profundos constrangimentos à circulação de ideias, à discussão de ideias que possam de alguma forma ser articuladas com ações do campo político, do campo social, do campo cultural e outras. E nada melhor para ilustrar esta primeira ideia que eu gostaria de partilhar convosco, pela circunstância de, logo após o 25 de Abril, de 74, na primavera-verão de 74, terem surgido várias obras, vários textos de Amílcar Cabral editados em livro em Portugal, primavera-verão. Um dos primeiros terá sido os textos políticos do Amílcar Cabral, publicado... E é explicado nas primeiras páginas do livro que trata-se de uma obra que é uma publicação, uma reedição de uma publicação clandestina do Boletim Anticolonial. Talvez as pessoas aqui presentes saibam, o Boletim Anticolonial era uma publicação clandestina que existiu antes do 25 de Abril e que precisamente esteve na origem daquilo que veio a ser e que é atualmente o Centro de Documentação, ou Centro de Investigação e Documentação Amílcar Cabral, que é hoje uma obra que tem um valiosíssimo acervo documental relativo às lutas de libertação anticolonial que se registaram naquele período, sendo que este não era o nome original, o Amílcar Cabral era anteriormente anticolonial, e nessa obra encontra-se uma ideia que foi uma hipótese que se veio a revelar acertada acerca da forma como o colonialismo, como regime, iria cair e de como o colonialismo teve um impacto quiçá decisivo para a queda do regime, para a queda do marcelismo, para a queda do Estado Novo nos termos em que ocorreu no 25 de abril de 1974. E dizia Amílcar Cabral, num texto que terá sido pronunciado em 1970 e que foi publicado, volto a frisar, clandestinamente em Portugal antes do 25 de abril, que se era verdade que a queda do fascismo poderia não corresponder imediatamente ou necessariamente ao fim do colonialismo, por outro lado, a queda do colonialismo iria corresponder ao derrube do fascismo tal e qual este era conhecido. Volto a sublinhar, é uma ideia que não foi publicada em livro em Portugal, senão depois do 25 de Abril. E isto tem que ser colocado em perspectiva, tendo em conta que Amílcar Cabral já tinha sido publicado em francês, em inglês, em italiano, tinha dado várias entrevistas em espanhol,
enfim, por conta da profunda afinidade que tinha com o regime de Fidel Castro. Enfim, o Amílcar Cabral é uma personagem que ganhou uma dimensão global, terá proferido discursos nos quatro continentes do planeta, e pelo que, e volta àquilo que eu queria indicar no início, é, de facto, a circunstância de se viver num regime colonial, num regime profundamente violento que constrangia a produção e a circulação de ideias, as iniciativas sociais, culturais e políticas, que determina este desfazamento, este descompasso entre a enorme projeção internacional de Amílcar Cabral e depois a tardia publicação dos seus escritos em Portugal, já num contexto de 25 de Abril. Sendo que também temos que sublinhar que a produção destas ideias se faz num contexto de uma guerra civil, de uma guerra de libertação nacional, de uma guerra revolucionária. E muitas vezes o que acontece é que esta produção de ideias é fruto de um diálogo, é fruto de uma dialética que se estabelece entre prática, que alimenta reflexões, que conduzem à produção de teoria e que podem ajudar a condução de atitudes no terreno das lutas, das ações políticas, diplomáticas, sociais e culturais. Um exemplo disto são, sem dúvida, os textos que Amílcar Cabral, que resultaram do Seminário de Quadros de Conakry de 1969, em que muito daquilo que se conhece resulta precisamente da publicação das intervenções de Amílcar Cabral produzidas ao longo dos vários dias desse seminário, mas que se percebe claramente que são intervenções produzidas num quadro de um diálogo entre militantes, entre camaradas, de um diálogo que se produz tendo em conta as experiências concretas produzidas pelas ações, pela condução da luta armada, pela gestão da vida cotidiana nas zonas sob controle do PAIGC no interior da Guiné, denominadas pelo PAIGC de regiões libertadas. Portanto, temos aqui um conjunto de ideias que se produzem na dialética da luta de libertação nacional, de uma guerra revolucionária que podem estar à frente da sua publicação em livro, ainda que tenhamos que sublinhar aquilo que eu indiquei há pouco, que é a dimensão global de uma figura como Amílcar Cabral, que fez com que ele tenha sido publicado noutros países, noutras línguas, noutros espaços geográficos do globo, antes de ter chegado à língua portuguesa falada aqui na metrópole. Um outro exemplo de uma obra publicada no pós-25 de Abril de Amílcar Cabral, e aqui com o contributo inestimável de Mário Pinto de Andrade, que colegiou e organizou as obras, são aqueles 2 volumes que ficaram conhecidos como Unidade e Lutas, volumes 1 e 2, publicados pela Seara Nova entre 76 e 77. Volto aqui a indicar que se tratam naturalmente de enfim, vem na sequência das tais reflexões produzidas por Amílcar Cabral no contexto da luta armada e que deram origem a elaborações teóricas posteriormente publicadas em livro. Eu aproveito, no entanto, aqui o gancho, se me é permitida a expressão, para introduzir aqui nesta discussão a figura de Mário Pinto de Andrade e das discussões teóricas e da ação política que Mário Pinto de Andrade esteve envolvido ao longo da sua longa carreira política, da sua longa carreira intelectual desenvolvida em vários espaços geográficos, muito longe, cada vez mais longe da terra que o viu nascer, no caso concreto de Angola. Mas introduzir aqui a figura de Mário Pinto de Andrade, lembrar o papel que ele teve, não só como participante, mas como alguém que garantiu durante algum tempo o funcionamento de uma publicação altamente influente no contexto da reflexão intelectual em torno da arte e da literatura africana em África e nas diásporas. Falo de uma rede de intelectuais e artistas que se formou na Europa na década de 50 e que teve como epicentro a França e que teve como realizações quer esta presença africana,
quer depois os congressos de escritores e artistas africanos realizados em Paris em 1956 e em Roma em 1959. Portanto, exemplos de obras ou de reflexões que não terão chegado em devido tempo à metrópole. E eu creio que presentemente a Biblioteca Geral, se não estou em erro, corrigir-me-ão se fizerem favor, não tem uma coleção completa da presença africana disponível para consulta neste espaço onde nós estamos. Sendo que há que sublinhar também outras obras importantes no domínio da literatura anticolonial, como são as coletâneas de poesia africana, introduzidas ou organizadas no âmbito da Casa dos Estudantes do Império por Mário Pinto de Andrade. E também a circunstância de no decurso dos anos 60 ter ocorrido também o encerramento e, ao mesmo tempo, concomitante com a invasão e a vandalização da sede da Sociedade Portuguesa de Escritores em maio de 1965, por parte da Legião Portuguesa, quando a Sociedade Portuguesa de Escritores decidiu galardoar Landino Vieira com um prémio de prestígio. Landino Vieira, que, recordo-se, estava encarcerado no campo do Tarrafal, sujeito a uma pena de prisão de 14 anos. Portanto, gostaria de deixar estes tópicos para a vossa reflexão, porque, de facto, falar de causas nos livros, por vezes, neste contexto de colonialismo e de regimes ditatoriais, implica, por vezes, falar de causas fora dos livros, falar de causas que não chegam ou que não conhecem a circulação nos livros no tempo em que foram produzidas, mas que nem por isso deixam de serem fecundas, como é o caso das lutas de libertação nacional conduzidas nos territórios sob a ocupação colonial portuguesa e como é o caso do 25 de Abril, que não teria sido, como já aqui foi dito, que não teria ocorrido sem que essas lutas de libertação nacional tivessem tido lugar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, José Augusto Pereira. Eu há pouco esqueci-me de dizer, mas o José Augusto é também do Instituto de História Contemporânea. Peço desculpa de não ter dito há bocadinho. Vou dar agora a palavra à Manuela Ribeiro Seixas, também do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Manuela. Então, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, é uma honra. Embora eu tenha começado logo por dizer ao Diogo que me sentia altamente incompetente para participar nesta mesa. Agora, vocês depois poderão julgar. De qualquer maneira, já houve aqui alguém que respondeu às minhas perguntas. O José Augusto também já introduziu algumas questões de que eu vou falar. Eu tenho um textinho que vou tentar ler sem ser muito maçadora. E vou começar por um conjunto de interrogações a partir dos pressupostos que informam este ciclo sobre as origens intelectuais da Revolução. As causas dos livros é o título. Ora, remeter para as origens intelectuais da Revolução levanta duas ordens de problemas, como de resto os organizadores salientam, ao lembrarem que, bem sabem que, eu estou a citar, as revoluções não são feitas por livros, mas por um confronto entre estruturas sociais e políticas. Fim de citação. Mesmo assim, entendem, e vou citar novamente, que o exercício de tratar as origens intelectuais da Revolução com base num conjunto de livros se justifica. Afirmação que, por sua vez, acabam por não fundamentar, revelando assim uma hesitação interessante entre duas abordagens que também poderiam ser definidas como materialista e idealista. Sublinham, contudo, a ideia de origem, esse velho sonho de muitos, não só, mas também de historiadores, sobretudo desde a Revolução Francesa. Na ânsia de encontrar uma explicação cabal, satisfatória para essa novidade imprevisível, esse inédito que seriam as revoluções. Foi assim, pelo menos, que Hannah Arendt o pretendeu, em polémica com o hegelianismo, com o seu princípio da necessidade histórica, segundo uma dialética e uma teleologia imensuráveis a subsumir toda a imponderabilidade em que os vencedores, como Benjamin o soube denunciar, nas suas teses sobre a filosofia da história, acabariam por ter fatalmente a última palavra. Mas tinha mesmo de ser assim? Pode perguntar-se. Existe uma relação necessária de causa e efeito entre descolonização e revolução ou vice-versa? Aqui pego uma questão que também o José Augusto já evocou.
A associação foi logo feita pelo MFA ao propor democratizar, descolonizar, desenvolver. E que papel terão desempenhado os livros nesse processo? Meros acessórios ou antes importantes catalisadores de um sonho, de uma revolução absoluta, de uma tábua rasa com uma nova humanidade, como o desejou, por exemplo, Fanon em Os Condenados da Terra? Mas poder-se ainda evocar um modo de falar das origens menos arendtiano, menos revolucionário, poder-se dizer, a saber, aquele que vê no mundo um grande livro preenchido de discursos, cacofonia, a produzir regimes de verdade, o sujeito feito sempre súbdito. Refiro-me, claro está, como será evidente, para os outros presentes, à ordem do discurso de Michel Foucault, que leva a que se veja nos livros e nas ideias neles contidas menos origens ou causas primeiras do que encadeamentos, reproduzindo e constituindo saberes, regimes de verdade, legitimando políticas de dominação na metrópole e na colónia. Dito de outro modo, até que ponto, vistas as coisas desse modo, toda a literatura de questionamento, isto é uma provocação, do colonialismo e do império não acabaria por os reproduzir, alimentando apenas a ilusão de um impossível desmantelamento que os tempos pós-coloniais parecem pôr a nu. Como é evidente, estas são questões por mais complexas que eu não vou nem pretendo resolver, mas estou apenas a alertar para formas contraditórias e por vezes incompatíveis de se pensar os pressupostos teóricos e epistemológicos que nos orientam, e que estão na base também daquele textinho que, como podem ver, eu li com muita atenção. Por outro lado, os organizadores jogam mais uma vez à defensiva quando referem, e volto a citar, que nunca será demais criticar as certezas de uma associação fechada entre livro e cultura, através da qual se deitam fora fenómenos associados à cultura popular, às revoltas estudantis, às associações, às lutas do interior das instituições, etc. E acrescentam depois desta piscadela de olho ao mundo dos estudos culturais. Contudo, importa discutir qual o elenco de obras que abriram caminho de forma mais ou menos explícita e resistente ao processo revolucionário, fecho aspas, e avançando com a pergunta, nesse sentido, quais os livros que fizeram a revolução? Que é uma pergunta, a meu ver, particularmente difícil, e por isso me assustou muito este convite. E depois há uma outra questão que eu também não resolvi. Será que os livros podem ser entendidos como causas, como motores da revolução? Isto é uma questão também já muito antiga, desde a Revolução Francesa, os filósofos, não sei o que, século XVIII e a Revolução Francesa, ou Marx e a Revolução de Outubro. Não vou aqui tomar posição definitiva sobre este tão complexo conjunto de questões nem sobre os textos, eu já disse que tenho mais perguntas do que respostas, muitos dos quais conheço mal ou desconheço menos. Alguns tive a ocasião de folhear na Biblioteca Nacional durante estes últimos dias, mas apenas salientar alguns aspectos que espero possam contribuir para o debate. Diz-te esta sessão que, em comparação com a primeira, os contornos da literatura anticolonial são mais internacionais, mas são mais difíceis de precisar. Aliás, a Aurora também já chamou a atenção para esse elemento internacional e também o José Augusto. E segue-se, pois, a enumeração de algumas obras agrupadas segundo os contextos linguísticos em que foram publicadas, a saber, o anglófono, o francófono, para finalmente se mencionar algumas obras publicadas em língua portuguesa, bem como traduções de alguns clássicos da literatura anticolonial. E aqui a questão da censura, como eu também mencionarei, que o José Augusto já mencionou, é muito importante. E trata-se perante isto de uma questão que eu vou colocar, uma questão muito comezinha e que tem a ver com a recessão. E quando eu estou a falar de recessão, não estou a falar da teoria da recessão, não estou a falar de processos hermenêuticos, por muito importantes que sejam, mas estou a falar de processos que o José Augusto também já falou, processos materiais, de produção, de circulação, de distribuição dos textos impressos, processos fundamentais para a sua recepção, a sua leitura, a sua decifração, a sua interpretação. Não há ato hermenêutico sem o texto, não é? Impresso e que chega às nossas mãos. Tudo isto é fundamental para que as teorias possam viajar, para citar Edward Said do seu célebre texto. Houve traduções destes textos? É a minha primeira pergunta. Estes textos que são aqui mencionados. No respeito à circulação de alguns textos, por exemplo, terão um artigo, são perguntas, porque eu não sei nada disso, de Marvin Harris ou de Perry Anderson, um primeiro publicado numa revista Africa Today, o segundo na New Left Review, são vários capítulos, o livro de António Figueiredo, circulado entre as elites portuguesas, então maioritariamente francófonas. Portanto, eu creio que já houve algumas respostas, mas acho que valia a pena pensarmos em conjunto sobre isto. E são dúvidas, não é? Perguntas para as quais eu não tenho resposta e que acho que mereciam ser estudadas. Terão tido algum impacto entre essas elites, pensando na questão justamente da censura?
Claro que, e eu creio que a Aurora já falou nisso, que muitos destes textos tiveram importância na internacionalização, da denúncia da questão colonial e no próprio isolamento internacional de Portugal. Eu estou a pensar, por exemplo, na questão das Nações Unidas, nas ações diplomáticas, mas a minha pergunta é até que ponto é que, no fundo, as ações de guerrilha dos movimentos de libertação nacional não foram muito mais importantes do que estes textos para fazer a revolução e conduzir, inclusive, à nossa Revolução de Abril. E outra pergunta, não terão tido maior circulação, também são perguntas, textos como os testemunhos recolhidos pelo padre Roberto Davesi em Angola, também são aqui citados, e que dizer da recolha de textos de Amílcar Cabral, com o texto Le Pouvoir des Armes, ou de Mário Pinto de Andrade, os dois textos de Mário Pinto de Andrade, Liberté pour l'Angola, La Guerre en Angola, publicados pela Maspero, a importante editora de textos anticoloniais em língua francesa. Qual foi a sua circulação em Portugal? Quer dizer, tudo isto é traduzido, mas é depois do 25 de Abril, como José Augusto também referiu. E claro que existe, assim, um vasto conjunto de questões que se prendem menos com questões relacionadas com os fundamentos epistemológicos que eu comecei por enunciar, do que com estas questões de circulação material e intelectual dos textos, questões linguísticas de tradução no sentido literal da palavra, em sentido muito rasteiro, que pergunto se serão, é a minha pergunta, e agora os historiadores penso que, em alguns casos, serão retraçáveis. E queria lançar uma última ideia, que é a de saber até que ponto outros textos mais internacionais, que não estes de Marvin Hayes, o James Ife e por aí fora, mais centrados no colonialismo português, não terão tido uma influência maior nos ideais anticoloniais, daqueles que estavam envolvidos nas lutas de libertação. E, nomeadamente, a influência não só nesses movimentos, de que o José Augusto já esteve a falar, mas também em Portugal. Como é que os portugueses... Eu lembro de ter entrado na Faculdade de Letras e o grande debate era sobre a oposição ao regime já de Caetano com a guerra colonial. A guerra colonial era um grande tema. Ora, qual é a influência que estes textos, quem é que os leu, que influência que exerceram? E aí a importância da censura é fundamental e das traduções. Sabe-se, por exemplo, que há 2 edições dos Condenados da Terra de Fanon, as 2 sem data, uma na Ulisseia, com tradução de Serafim Ferreira, outra na Olmeiro, da autoria de António Massano, foi de resto reeditada já 2 vezes recentemente. Sabe-se também que Fanon foi traduzido Pele Negra, Máscaras Brancas em 1972 por Alexandre Pomar, mas já decorridos 20 anos mais de 20 anos da publicação do texto em francês. Por outro lado, é interessante, esta descobri agora recentemente, que Armando Silva Carvalho publicava em 1970 uma antologia poética de Aimé Césaire, que eu ainda não tive a ocasião de consultar, e que em 1973 surgia a primeira, portanto, antes do 25 de Abril, tradução do discurso sobre o colonialismo de Césaire. Antes, portanto, da tradução posterior de 1978, da Noémia de Sousa, prefaciada justamente por Mário Pinto de Andrade, que o José Augusto fez muito bem em evocar. Mais uma pergunta, qual terá sido a influência? Acho que estas coisas valia a pena mesmo investigar, se é que não foram já investigadas, não é? Porque eu, como disse, sou muito ignorante. De Sartre, não o Sartre da antologia de poetas negros, não é? Da negritude com o seu célebre prefácio, da antologia de Leopold Sédar Senghor, mas os textos que ele escreve em 64, publica em 64, nos Situations, colonialismo e neocolonialismo, que não foram, tanto quanto eu sei, traduzidos em Portugal. Há uma tradução brasileira, eu estive a verificar isso, não foram traduzidos. Onde ele aborda justamente toda a questão levantada pelas guerras de libertação, a questão argelina, tão marcante para Sartre e Beauvoir, a partir dos anos 50, 60, e onde, por exemplo, a morte de Lumumba é evocada, a questão do Congo e a questão já da guerra de Angola. E agora volta àquilo que o José Augusto estava a falar, quer dizer, podemos inventariar as traduções, mas como circularam elas? Foram censuradas? Porque há ausência de datas nos livros para não se pagar direitos de autor? E como terão sido interpretadas, submetidas a diferentes processos hermenêuticos, consoante os lugares onde foram lidos, como, citando outra vez Said, lembra no seu texto sobre as viagens de editoria. Quem é que os leu? Onde é que os leu? Como é que eles foram transformados através dessas mesmas leituras? E onde e como circularam os originais, dado que a elite intelectual, inclusive as elites africanas, como já aqui foi mencionado, e os próprios guerrilheiros, mas eu estava a falar destes textos, os leram, marcando neste caso profundamente a sua obra, como se pode verificar claramente em Cabral e em Mário Pinto de Andrade, para não falar nos estudantes da Casa do Império na década de 50 e depois de 60, e os escritores angolanos e moçambicanos em busca da criação de uma literatura nacional, debates com as suas aporias e contradições entre negritude e panafricanismo,
quicou no citado texto de Alfredo Margarido, Negritude e Humanismo, justamente em 1964, o mesmo ano desse texto das Situations do Sartre. Portanto, como vê, tenho mais perguntas do que respostas. Portanto, lanço aqui uma série de temas para poderem investigar, ou podermos, mas que requerem uma investigação demorada e complexo, que creio que, em alguns casos, ainda está por fazer, embora me pareça que, o que eu ouvi, há mais feito do que eu imaginava. E agora deixem-me só responder à pergunta que comecei a pronunciar e já me calo, Isabel. Que os livros nos fazem sonhar, nos inspiram a mudar o mundo, não tenho dúvida. Que não são motores dos acontecimentos, mas que os transformam, também não tenho dúvida. A Revolução Francesa seria diferente sem os filósofos. A Revolução de Outubro seria diferente sem Marx. A Revolução de Abril seria diferente sem a Cabral e Mário Pinto de Andrade, Fanon ou Césaire. Que o consigam é que já duvido, porque, entre outras coisas, a ação humana desencadeia processos imprevisíveis, como também Hannah Arendt disse, e que só são parcialmente redimíveis através de uma categoria do perdão. Também para evocar mais uma vez a Hannah Arendt. E deixem-me só terminar com uma citação. Mas a Europa cartesiana e sobredesenvolvida exige mais objetividade objetiva em qualquer lugar onde existe guerra, feridas e cadáveres. E veio a força aérea atingindo ou falhando os alvos, bombardeando-os todos os dias. E vemos as mesmas aldeias de sempre em ruínas, as mesmas populações de sempre a fugir das bombas, os mesmos mortos de sempre queimados pelo napalm, o mesmo combatante de sempre com queimaduras de 3º grau, mas ainda vivo, as mesmas bombas de sempre feitas no EUA, lançadas pela Força Aérea, feita na Alemanha, com o apoio de rádios feitos em França. Fonte, prefácio de Amílcar Cabral ao livro de Basil Davidson, The Liberation of Guinea, Aspects of an African Revolution, 1969. Obrigada. Vou dar agora a palavra de seguida ao Nuno Domingos, que é do Instituto de Ciências Sociais e que creio que nos vai falar do livro do Eduardo Mondlane. Sim, boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite. Também escrevi um texto, enfim, que vai repetir algumas coisas que já foram ditas. A extensão da interrogação sobre as origens intelectuais do 25 de Abril ao mundo colonial é uma forma de reforçar a ideia de que o que se passava em África foi fundamental para o eclodir da Revolução Portuguesa, mas também para o seu desfecho. O livro de que vou falar, The Struggle for Mozambique, de Eduardo Mondlane, é um exemplo particularmente útil para pensar as origens africanas do 25 de Abril, já que se é comum considerar que foi no terreno bélico em África que se criou a Revolução, é menos habitual pensar-se nas dimensões intelectuais destes conflitos, tanto na resistência interna ao colonialismo como na internacionalização desta luta. O livro The Struggle for Mozambique foi editado em inglês pela Penguin em 1969 e em português em 1975 pela Sada Costa. O seu autor, Eduardo Mondlane, líder da Frente de Libertação de Moçambique, foi assassinado a 3 de fevereiro desse mesmo ano, ainda antes da sua publicação, na sequência da explosão de um livro armadilhado. Mondlane nasceu em 1920 na província moçambicana de Gaza, filho de um chefe local e que cresceu a conhecer por experiência própria o sistema colonial português e os seus processos violentos e extrativistas. O seu percurso distinguiu-se do da larguíssima maioria dos jovens moçambicanos negros por ter tido um itinerário de mobilidade social estimulado pela escola. Como vários outros dirigentes da oposição anticolonial, Mondlane teve uma educação inicial em escolas protestantes, neste caso uma escola da missão suíça. A mesma rede protestante levou-o mais tarde a ensinar na Igreja Presbiteriana já na África do Sul, iniciando depois estudos universitários na Universidade do Witwatersrand, em Joanesburgo, estudando Antropologia e Sociologia, e de onde viria a ser expulso na sequência da instituição do regime do Apartheid e obrigado então a voltar para Moçambique. Passou ainda pela Universidade de Lisboa, por iniciativa das autoridades portuguesas, com uma bolsa norte-americana, e foi em Lisboa que conheceu outros opositores anticoloniais africanos, como Amílcar Cabral. Transferiria depois essa bolsa para os Estados Unidos, onde concluiria em 1953 a sua licenciatura e, mais tarde, na Universidade de Northwestern, em Illinois, no Ohio, tirou o seu mestrado e o doutoramento em Sociologia.
Em 1957, Mondlane trabalhou para as Nações Unidas. Foi ainda professor de História e Sociologia na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, depois de regressar a Moçambique em 1961. E foi na Tanzânia, já independente desde 1961, com o apoio de Nyerere, que Mondlane foi eleito o primeiro presidente da Frelimo em 1962. E foi também a partir da Tanzânia que se transformou num chefe militar e líder do movimento armado que, desde 1964, afrontou diretamente o Estado colonial moçambicano. Ainda antes de se ter tornado um líder político e militar, Mondlane era, indiscutivelmente, um intelectual. Este capital específico ajudou-o a assumir uma posição de liderança na luta anticolonial, facilitando o acesso a um universo anticolonial muito internacionalizado, ligado em rede pela circulação de indivíduos e de ideias entre instituições situadas em diversas cidades e relações onde pontificavam académicos, jornalistas e ativistas. Na realidade, será possível dizer, não querendo eliminar a dimensão autoral deste livro, que ele tem uma autoria coletiva. A um nível mais abstrato, mas bastante efetivo, ele é o produto das relações e trocas existentes num campo específico da luta anticolonial, o que explica não apenas a sua estrutura e conteúdos, mas também o seu estilo literário. A um nível mais concreto, ele beneficia da acumulação de conhecimento sobre a história de Moçambique, nomeadamente sobre o período da ocupação colonial, realizado por um conjunto de investigadores, sobretudo ingleses e norte-americanos, onde se incluía também o moçambicano Eduardo Mondlane. Diga-se que é menos visível neste livro citações, por exemplo, de investigações sobre outras realidades coloniais portuguesas. Sobre esta comunidade, importará destacar, enfim, nomes que já foram falados aqui, o antropólogo Mervyn Harris, que em 1957, em Portugal's African Words, realiza uma análise bastante precoce da situação colonial no sul de Moçambique, evidentemente de Basil Davidson, que é o autor das fotografias publicadas neste livro e que representa o cenário de guerra do lado da Frelimo, e ainda Perry Anderson, cujo livro Portugal e o Ultracolonialismo, publicado originalmente em 63, é várias vezes citado na obra de Mondlane. The Struggle for Mozambique é editado na coleção Penguin, na coleção de bolso da Penguin, chamada Penguin African Library, uma série iniciada em 1962 e que durou até meados da década seguinte, editada por Ronald Siegel, um académico sul-africano que estudou em Cambridge e que se tornou num importante ativista anti-apartheid. A série editou cerca de 40 livros, alguns deles sobre a África portuguesa, e onde se destaca a presença, por exemplo, de várias obras de Basil Davidson. Uma das primeiras obras editadas nesta série, Portugal in Africa, da autoria também do já referido James Duffy, publicada em 62, é também várias vezes citada por Mondlane. Estes livros de bolso, não é? Enfim, assim, tinham tiragens bastante grandes e uma circulação internacional sólida, nomeadamente nos círculos anticoloniais, tendo sido recenseados em revistas e jornais de grande tiragem. Já no mundo português, o sistema de censura tornou a sua leitura uma atividade clandestina. Inicialmente escrito em inglês, este livro dirigia-se à comunidade de leitores que, de fora para dentro de Moçambique, podia ser mais efetiva na luta pela independência. Para a influenciar, o livro defendia a superação do poder colonial, afirmando uma visão de progresso, ajustada aos desafios modernos e perfilhando muitas das suas conquistas, desde logo técnicas e científicas. Politicamente, esta comunidade receptora era diversa e tensional, discutindo de forma conflitual o papel do nacionalismo neste combate e o tipo de sistema político mais favorável às nações recém-independentes. O assassinato de Mondlane foi certamente importante para promover o livro, demonstrando como este meio intelectual foi fundamental na luta contra o colonialismo português. Na realidade, o próprio livro demonstra a necessidade deste tipo de luta num contexto em que a guerra atravessava para a Frelimo um período difícil, demonstrado pela própria morte de Mondlane. The Struggle for Mozambique é o que poderá ser descrito como um género panfletário avançado. Como outros objetos literários semelhantes, é um panfleto redigido de um modo claro e fluido que defende uma posição e um programa político e que, para isso, recorre a um tipo de argumentação fortemente ancorada na produção de provas históricas e sociológicas, de forma a convencer o leitor da legitimidade da sua posição. Expõe uma situação colonial intolerável, descrita pelo recurso a documentos, depoimentos e à história oral, e sugere como ela deve ser superada, lançando as bases programáticas para o novo poder.
O livro tem duas partes principais, a primeira chamada Under Portugal, que é fundamentalmente um diagnóstico histórico e sociológico da presença portuguesa em Moçambique, e a segunda, Towards Independence, constituída por uma descrição da organização da resistência, na qual se elege um sujeito histórico de transformação essencial, a Frelimo, e se projeta de forma algo vaga, como é aliás comum neste tipo de registro, o que seria o novo Moçambique independente. O livro começa por denunciar os mitos em que se funda o colonialismo português, difundidos pela propaganda luso-tropical, citando criticamente, ainda antes do já esperado Gilberto Freire, a obra do antropólogo Jorge Dias. Contra a visão culturalista idealizada do Império, salientam-se então as origens económicas do colonialismo português, a centralidade da escravatura, do trabalho forçado, o sistema de companhias majestáticas, o regime de aluguer de mão de obra a países vizinhos, nomeadamente a África do Sul e a Rodésia, eixos fundamentais da defesa do colonialismo português. Procura também debater a estrutura social, recorrendo para isso às fontes existentes, nomeadamente, por exemplo, um estudo coordenado por António Rita Ferreira em 1964. Tenta descrever assim o sistema de assimilação português, o racialismo dominante, a cidadania segregada criada pelo sistema de indigenato e legitimada pelo direito, que permaneceu mesmo após o seu fim, em 1961. Foca a realidade de uma miscienização exígua e feita contra as mulheres. Elabora sobre o lugar dos mestiços enquanto categoria intermédia, mas fala menos sobre o papel dos asiáticos, sobretudo dos goeses. Sobre os brancos, reconhece a divisão entre brancos ricos e brancos pobres e inicia uma discussão interessante sobre a origem do racismo destes brancos portugueses, concluindo que este é fundamentalmente o produto do sistema colonial e que a discussão sobre se os brancos são essencialmente racistas ou não racistas não é particularmente estimulante. Examina igualmente várias áreas da vida da colónia, denunciando a dramática debilidade do sistema educativo, sobretudo destinado à maioria africana, um sistema frágil, autoritário, paternal, eurocêntrico e gerido de forma lamentável pela Igreja Católica. Sobre a economia, destaca o subdesenvolvimento da economia portuguesa, que precisa das colónias para o acesso a mercadorias, para equilibrar a balança comercial e para gerir os seus contingentes populacionais. Embora, na verdade, desde a década de 60, que as colónias portuguesas tenham aberto ao capital estrangeiro e às formas de exploração de recursos minerais e industriais, o que é considerado uma estratégia de defesa da soberania ao vincular interesses estrangeiros ao projeto colonial. Na segunda parte do livro, Mondelana assume que o nacionalismo moçambicano foi criado pelas condições do colonialismo, pela experiência comum do sofrimento, e na realidade o seu surgimento tardio é o reflexo do atraso da colonização portuguesa e do seu fraco poder infraestrutural. Ele não usa, claro, o conceito do Michael Mann, mas enfim, é isso que eu quero dizer. Segue-se depois uma cronologia da resistência que procura recuperar as origens de uma protoconsciência nacional fundada nas guerras contra a ocupação efetiva portuguesa, na resistência cultural tradicional, de que as canções de trabalho ou as esculturas Maconde que recriam e transformam a representação cristã são bons exemplos. Depois, mais sistematicamente, o livro identifica as raízes do early nationalism, que é também atrasado pela dificuldade da associação social e política em contexto colonial. Realiza, então, uma genealogia da consciência nacional, que é fundamentalmente uma genealogia intelectual, separando uma tradição de resistência tradicional de uma tradição cultural moderna, com os problemas que esta definição implica. Nesse sentido, este livro reifica uma história da resistência que é intelectual na sua formação e concentrada no sul do país, em especial na capital, Lourenço Marques. Recua então ao período republicano português, à Liga Africana criada em Lisboa e ao Grêmio Africano de Lourenço Marques e à sua imprensa, o Africano e o Brado Africano. Refere-se depois ao Instituto Negrófilo, que se tinha entretanto radicalizado. Inclui nesta lista a Associação dos Naturais de Moçambique, brancos da oposição moderada, e nomeia depois os grandes heróis desta consciência nacional em formação: Craveirinha, Noémia de Sousa, Malangatana, Luís Bernardo Onuana, Marcelinho dos Santos, sobretudo poetas, os verdadeiros cronistas da situação colonial e da consciência política, que na verdade faziam parte de uma espécie de modernização de uma capacidade oral e oratória, o que, em certo sentido,
reflete a diferença entre uma estratégia baseada na produção de livros para uma comunidade intelectual internacional e uma estratégia interna mais dirigida e mais dominada pela oralidade, dirigida a uma população fundamentalmente analfabeta. Foi também nestes meios que surgiu o núcleo de estudantes africanos secundários de Moçambique, de que Mondlane fez parte e cuja atividade se alinha aqui também com a história da Frelimo. As referências a outras formas de resistência, às greves urbanas em Lourenço Marques em 47-48, às greves nos portos e em plantações, e na Beira e em Nacala, também nos portos, em 1963, são referências esparsas. Sobre resistências rurais, o livro limita-se praticamente a assinalar a importância do massacre da Moeda em 1960, útil para politizar os camponeses e lançar as bases da organização da Frelimo no norte do país. A ação política está assim vinculada quase sempre a uma organização formal. A partir daqui, o livro vai ter um sujeito narrativo dominante, que é a Frelimo, um sujeito histórico principal, partido fundado em 1962 em Dar es Salaam pela união de várias organizações situadas fora do país. As decisões do primeiro Congresso da Frelimo, reproduzidas no livro, têm o estatuto de um pré-programa de governo que insiste na importância do desenvolvimento, na criação de sindicatos, associações e na participação das mulheres. O livro procura também justificar a necessidade de uma luta armada, ao contrário do que sucedeu noutros contextos coloniais, face à impossibilidade política e económica de Portugal deixar cair as colónias. O livro descreve a preparação para a guerra e o seu desenvolvimento até 1968, a necessidade de controlar e organizar zonas libertadas, de oferecer educação política às populações, salientando muito a participação das mulheres e a importância de manter a pressão internacional. Para isso era preciso lutar contra todas as formas de divisionismo que se vinham sentindo e que se sentirão nos anos seguintes. Projetando o futuro, o livro assegura que dos escombros do Estado colonial irá emergir uma nova estrutura que não pode replicar uma organização tribal e tradicional, considerada ajustada apenas a realidades pequenas, tecnicamente inadequada ou proto-feudal, quando aplicada a contextos maiores. A alternativa organizacional nas zonas libertadas era instituída pelo próprio partido, que deveria igualmente estimular uma economia mais produtiva e avançada, ajustada a uma estrutura agrícola que devia ser incentivada pela produção individual e pela criação de cooperativas coordenadas pelo partido. Este sistema político é aqui designado por democracia de um só partido, que argumenta-se seria distinguida de uma ditadura do partido, já que o partido deveria ser um espaço aberto de participação e decisões coletivas, sendo o Congresso do Partido uma réplica de um espaço parlamentar e a ligação ao povo assegurada em assembleias populares. A enunciação da estrutura da Frelimo é uma espécie de organização de um governo com os seus diversos departamentos e especializações, destacando-se a urgência de criar um sistema de ensino nacional eficiente em português e o levantamento de um sistema de saúde que oferecesse aos moçambicanos a possibilidade de serem tratados da forma mais eficaz e com o recurso aos avanços da ciência médica. Já perto do final do livro e seguindo a aplicação comum dos processos de criação de uma identidade nacional em África, como em todo o lado, o livro insiste na necessidade de criação de uma cultura nacional, uma nova tradição que se sobreponha às forças das culturas regionais e de que a produção poética seria um bom exemplo. O livro termina com a reprodução das resoluções do segundo Congresso da Frelimo, que surge como um programa de governo mais detalhado e insiste, evidentemente, na importância das relações internacionais. Neste quadro, Mondlane condena a atitude complacente do Ocidente e da NATO com o colonialismo português, bem como com os regimes da África do Sul e da Rodésia, e elogia os países do leste da Europa e os países escandinavos. Na verdade, foi o 25 de Abril que desfez este equilíbrio político precário, garantindo aos movimentos de libertação a possibilidade de governarem, embora se possa considerar que esta luta, já definida pela Guerra Fria, se manteve em Angola e Moçambique pelo desenvolvimento de guerras civis. Inversamente, e voltando ao início deste texto, foi a luta em África que deu origem ao 25 de Abril. E dessa luta fez indiscutivelmente parte uma dimensão intelectual, esta dimensão intelectual presente nesta obra. Na realidade, o livro de Mondlane, em muitos aspectos, projeta um futuro que verdadeiramente veio a acontecer, mas não necessariamente da forma que Mondlane queria. É evidente que este é um lado da luta e o outro lado, mais militar, mais no terreno, é talvez mais representado por uma figura que é interessante comparar com Mondlane,
que é a figura de Samora Machel, não propriamente considerado um intelectual, embora possamos discutir aqui o que é que significa a categoria de intelectual, mas alguém que na verdade tinha capacidades, independentemente das suas capacidades escritas, era sobretudo alguém conhecido pela sua capacidade oral e retórica e de contacto com as populações no terreno. Por outro lado, uma coisa que me parece extraordinária neste livro é o modo como ele deixou uma narrativa exemplar sobre a história de Moçambique, que foi depois repetida em inúmeras outras obras, não é? Na verdade, este livro é também um livro de criação de uma identidade nacional, que cria uma narrativa que identifica sujeitos desta criação e, na verdade, é uma narrativa cujas bases são fortemente intelectuais, o que não deixa de ser bastante interessante. E desculpem que eu devo ter falado demais. Um bocadinho demais. Um bocadinho demais. Não, mas foi ótimo. Muito obrigada, Nuno. E dou agora a palavra ao Vítor Barros, que vai ser o último, e que é também do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde à sala, à audiência. Obrigado, antes de mais, pelo convite e também felicito a iniciativa e também para mim é uma honra estar aqui a participar desta conversa. Particularmente, acho que quando falamos de olhando para esses livros, olhando para todos eles ou de uma forma muito individual para um ou outro deles, há características que são comuns, digamos, não no processo dos livros enquanto o livro enquanto tal, enquanto objeto, mas um pouco naquilo que são as redes e as tessuras que a circulação desses livros acabaram por gerar. E, de certa forma, quando pensamos nesses livros ou as causas dos livros e pensarmos na literatura colonial, passa-me a ideia imediatamente 2 ou 3 aspectos que são fundamentais e que nós não podemos, neste debate, e já foi aqui falado, mas eu já tinha pensado sobre isso, mas não vou continuar a insistir, que são questões que têm a ver com as redes de interações concretas, ou seja, esses livros resultam de redes de interações concretas e também estimularam redes de interações concretas. Depois irei, em detalhe, dar exemplos mais situados sobre isso. E também, quando pensamos nisso, outra dimensão tem a ver com a questão das redes de circulação, ou seja, a vários níveis, uma rede de circulação ou redes de circulação que são redes que transcendem a própria geografia, o âmbito geográfico, tanto dos autores como também dos seus leitores. Ou seja, são livros publicados por autores que estão ou nos Estados Unidos ou na Europa e que vão beber de realidades coloniais e imperiais, no caso específico português, mas cuja circulação ou cuja movimentação dos livros vai além dos autores e além da geografia e cai, por exemplo, em circuitos concretos de ações de militância de rua ou de militância dos comitês anticolonialistas na Europa que apoiavam os movimentos de libertação. São aspectos importantes. E eu acho que quando nós falamos de literatura colonial e sobretudo nessa dimensão, é olhar justamente para esses aspectos para nós conseguirmos exumar do subterrâneo aquilo que são as influências que esses livros produziram em atores concretos e despertando ou suscitando ideias anticoloniais. E outro aspecto também extremamente importante tem a ver com a questão dos modos de apropriação. Ou seja, acho que mais do que pensar em questões de recepção ou estética de recepção, etc., como já foi aqui falado, tem a ver, o mais importante é pensar na questão dos modos de apropriação. Ou seja, como é que os atores que manuseiam esses livros, na militância política de baixo, ou na militância dos comitês de apoio, seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou mesmo nos guerrilheiros dos movimentos de libertação nas colónias, como é que eles apropriam desses livros e como é que eles manuseiam os livros nos contextos e nos circuitos e inclusive nas próprias atividades que são organizadas para promover um debate em torno desses livros, em torno dos conteúdos desses livros, para se pensar a realidade concreta a partir da qual esses livros foram, ou esses livros são o retrato, ou tentam retratar. E por fim, dizer que, fazendo esse genérico, antes de entrar no específico, dizer que a influência destes livros, quando nós pensamos, ou quando nós tivermos que pensar nesses livros, para nós olharmos para as origens intelectuais da Revolução, é sobretudo olhar como é que a influência desses livros, ou as suas influências, decorrem do facto de terem vindo de realidades, ou seja, de terem sido um produto de realidades cujas lutas acabaram por influenciar a Revolução Portuguesa, neste caso, através das ações levadas a cabo pelos movimentos de libertação. Ou seja,
o anticolonialismo produzido nas colónias e as ações dos guerrilheiros nas colónias e vários outros repertórios de resistência postos em ação no sul global ou em territórios muito específicos onde as lutas estavam a ser desencadeadas, serviu de matéria ou serviu de palco para a produção desses conteúdos, desses livros enquanto recursos, e esses livros circularam para o norte. Ou seja, os conteúdos desses livros são conteúdos que vêm do sul global, de realidades concretas, de lutas pela emancipação. E os conteúdos que chegam aos leitores franceses, americanos, são conteúdos que vêm dessas realidades. E, então, essa influência que os livros trazem são influências que retratam ou que espelham, que tentam espelhar uma realidade que esses leitores ou esses militantes não conhecem, mas cujos livros servem de recurso de mediação. Então, pensar essa questão implica olhar para a forma como atores que não estão concernidos diretamente com a geografia das lutas nas colónias são influenciados por artefactos produzidos a partir dessas realidades concretas e que mexem com a imaginação política desses atores, inclusive suscitando ações, suscitando a agência concreta. E eu irei, através de 2 exemplos, tentar demonstrar essa questão. Bom, primeiro, olhando para o livro eu vou focar mais pondo em diálogo o livro do Basil Davidson, ou pondo Basil Davidson, ou as ações de David Basil Davidson. A partir de agora, Davidson. Ok. Então, Davidson com outra literatura que lhe é mais ou menos contemporânea, ou que é uma literatura que o antecede Davidson, e que tem um impacto forte na construção da imaginação política anticolonial, não só na Europa, especialmente em França, mas também em outras partes, em outros países europeus, inclusive em países onde se lê em inglês. Ora bem, nós sabemos que o Davidson teve um relacionamento com várias causas políticas daquilo que é o contexto territorial na altura designado de Terceiro Mundo, e ele fez reportagens, construiu um conjunto de redes de interações e escreveu sobre as lutas de libertação em África entre os anos 50 e também até 70, ou seja, ele esteve ativo entre 50 e 70 em contacto com a realidade africana e, mais diretamente, a partir de 60, com o contexto das colónias portuguesas. E da sua relação e conhecimento da realidade concreta das lutas nas colónias portuguesas, ele escreveu, além de vários artigos e reportagens, 2 livros que podem ser considerados decisivos ou pertinentes no contexto da guerra de libertação, guerra colonial, dependendo do ponto de vista que queremos colocar a enunciação. Ora bem, eu vou... Então, Davidson publica em 55 The African Awakening, e esse livro foi objeto de recensão por Mário Pinto de Andrade. E essa questão é extremamente importante quando nós falarmos de atores e de autores, é olharmos também para as redes de interações, mas para as redes de circulação. Ou seja, basicamente, já se falou aqui, nós poderíamos atravessar Mário Pinto de Andrade ou Davidson em todas as falas que foram colocadas aqui. E isto nos diz muito daquilo que são as redes construídas na época e a forma como os autores circulam e determinadas figuras servem como referencial de mediação e que fazem circular essas ideias. Então, Mário Pinto de Andrade publica uma recensão do livro de Davidson na revista Présence Africaine, e ele tornou-se o Mário Pinto, um dos principais interlocutores e amigo de Davidson acerca de temas relacionados com as colónias portuguesas. Então, Amílcar Cabral, igualmente, foi também outro dos interlocutores e amigo de Davidson. Em 60, Cabral empreende uma viagem a Londres, onde ele começa a questão da internacionalização, ou seja, denunciar no plano internacional o colonialismo português, e Davidson é o anfitrião de Cabral em Londres em 1960. E, além disso, foi o próprio Davidson quem traduz o prefácio, quem traduz o panfleto que Cabral serviu de base ou de pano de fundo para a conferência que Cabral deu em Londres. Ora bem,
Então, um dos contributos mais importantes de Davidson nesse aspecto, ou seja, da literatura anticolonial e na publicitação daquilo que são as lutas de libertação nas colónias africanas, foi a publicação em 69, precisamente, de um dos livros que foi aqui colocado no rol da literatura colonial para ser comentado aqui, que é o livro The Liberation of Guinea, Aspects of an African Revolution. Então, o livro foi publicado na prestigiosa African Library, da Penguin Editora, o que permitiu a sua ampla circulação e divulgação. Tanto é verdade que, imediatamente à sua publicação original, em inglês, o livro foi traduzido para 7 outras línguas. Por exemplo, em 69, ele foi traduzido para o francês e impresso pela Seuil, prestigiada casa de edição francesa, com o seguinte título: Révolution en Afrique, la libération de la Guinée portugaise, em 1969. Por que insistir, ou seja, por que razão insistir nesse aspecto da tradução e da circulação? Esse aspecto ajuda a compreender não apenas as redes de interação anticolonial, mas também as redes de circulação geográfica e temática anticolonial. Neste caso, entre militantes de países ou militantes estabelecidos em países totalmente diferentes. O que eu quero dizer com isto? Isto serve de base para eu fazer uma transição para nós percebermos quando é que Davidson torna importante ou dialoga com outra literatura colonial que lhe antecede. Ora bem, um aspecto extremamente importante é perceber que a tradução de Davidson circula, o livro já é publicado em inglês e depois ele é traduzido, e ele circula em outras línguas, e ele circula sobretudo, ele circula também em francês. E é particularmente França, neste contexto dos anos 60, que, segundo Gérard Chaliand, é a capital do anticolonialismo. Por várias razões. Pós a independência da Argélia e no contexto da Guerra Fria, Guerra de Vietnã e vários outros movimentos anti-imperialistas estavam em França, e França é o circuito, é o contexto onde vários movimentos de libertação das colónias portuguesas vão tentar estabelecer interações com militantes anti-imperialistas e vários outros ativistas anticolonialistas. E Gérard Chaliand, particularmente, é um deles, porque ele é parte das redes anticoloniais ou anticolonialistas franceses, e ele é alguém que trabalha em Argélia após a Revolução, dirige a prestigiada revista Révolution Africaine em Alger, e ele conhece Cabral em 63. E isto é importante na medida em que, para nós compreendermos o impacto do livro de Davidson, nós temos que necessariamente passar por Gérard Chaliand. Não porque Davidson faz aquilo ou repete informações que Gérard Chaliand antecipa em 64, em 63, 64 particularmente, mas porque Gérard Chaliand é o primeiro a escrever, é o primeiro ocidental a escrever sobre os movimentos de libertação, especificamente sobre as colónias, sobre a revolução do PAIGC na Guiné. Então, se olharmos para esse livro de Davidson e não olharmos para o livro de Gérard Chaliand, que é publicado em 64, que é a Luta Armada em África, Luta Armada em África a seguir, que é Guiné Portugaise et Cap-Vert, en lutte pour leur indépendance, que é um livro publicado pela editora François Maspero, em 1964. Ou seja, se olharmos para o livro de Davidson e não olharmos para o livro de Gérard Chaliand, estamos quase que a saltar a etapa para compreendermos a historicidade da circulação dos processos anticoloniais, da circulação dos livros, da circulação e da forma como a militância anticolonial ela é construída ou ela é influenciada na Europa através do contacto que esses autores têm com realidades africanas, especificamente no terreno, e conhecendo o repertório de ação dos guerrilheiros africanos. Ou seja, é um movimento que vem de baixo, ou seja, que vem do sul para o norte. Não é um movimento que acontece no norte com a publicação dos livros. É o contrário. E esse aspecto é extremamente importante. Então, o livro de Chaliand é extremamente importante na medida em que é o primeiro a dar conta das ações dos movimentos da guerrilha do PAIGC na Guiné. A dar conta para a opinião pública francesa, mas também para a opinião pública internacional, ou seja, europeia e não apenas. E Chaliand é alguém que circula com Cabral nas zonas libertárias. E além de circular nas zonas libertárias, ele publica várias outras reportagens em jornais e revistas francesas muito, muito conhecidas. E mais tarde, por volta de 67 a 68, depois da sua experiência de 66, 67, ele publica em 69 a Lutte armée en Afrique,
que é um livro extremamente importante, que é um livro que foi traduzido imediatamente para o inglês e que faz Chaliand circular e construir a sua reputação intelectual, por um lado, mas a sua reputação como jornalista que dá a conhecer aquilo que são as realidades do movimento independentista, do movimento anticolonial, e com isso Chaliand ganha uma outra reputação intelectual, porque ele é convidado a ir para as casas dos estudantes, ou seja, as residências universitárias em França. Ele é convidado pelos comitês de apoio que já foi aqui falado. Ele é convidado com a militância de base que fazem Tarde Anticolonial em França. Ele é convidado por outros movimentos anti-imperialistas e anticoloniais em outros países da Europa para ir falar dessas realidades dos movimentos de libertação, ou dessas realidades que estavam a ser transformadas pelas ações dos movimentos de libertação em África. Então, a reputação de Chaliand não só vem por causa dos livros, mas também vem do seu conhecimento do terreno, ou do contacto do terreno que ele tem diretamente com a experiência dos guerrilheiros em contextos de ação emancipatória e militar. Ora bem, então, através dos seus livros e conversas e conferências, Chaliand contribui, assim como Basil Davidson, para divulgar as ideias anticoloniais e as demandas de independência formuladas pelos movimentos de libertação africanos nas colónias portuguesas. Então, com base no contacto estreito que manteve Chaliand, tanto Chaliand como o Davidson, manteve com Cabral, e nos conhecimentos que ele adquiriu quando esteve no terreno com os guerrilheiros do PAIGC, Chaliand tornou-se um dos principais intelectuais anticolonialistas em França, tal e qual como Davidson tornou-se um dos principais pontos de mediação ou uma das autoridades essenciais no mundo, no Reino Unido, relativamente quando o tema era a questão da luta de libertação nas colónias portuguesas. Os registros das várias conferências e reuniões organizadas pelos grupos de solidariedade em Paris e noutros países europeus ao longo da década de 60 são reveladores da reputação de Chaliand como formador de opinião e intérprete do que se passava na Guiné e de outros temas relacionados com a luta nas colónias portuguesas. Por exemplo, em dezembro de 67, a Liga Portuguesa de Ensino e Cultura Popular, que era uma associação portuguesa sediada em Paris, que promovia conferências e debates sobre muitos assuntos políticos e culturais, organizou um ciclo de conferências intitulado Os Grandes Problemas do Nosso Tempo. A primeira destas conferências centrou-se nas lutas de libertação nas colónias portuguesas e Chaliand foi convidado para presidir ao debate dos oradores principais. Então, a presença de Chaliand nesse círculo de portugueses exilados em França revela, por um lado, que esses portugueses exilados já tinham um conhecimento dos seus livros, ou seja, já tinham conhecimento da produção dos escritos de Chaliand. Por outro, o contacto com o anticolonialismo influenciado, ou seja, esses exilados estavam a ter um contacto direto com um anticolonialismo influenciado por recursos que vinham diretamente das experiências concretas da realidade das lutas de libertação. Portanto, não era um anticolonialismo meramente teorético, sem conhecimento empírico da realidade das lutas no terreno africano. Era um anticolonialismo informado com conhecimento de quem experienciou no terreno essas lutas. Então, consta ainda que Chaliand foi um dos oradores de um encontro em Paris, organizado pelo Comitê Nacional de Apoio às Lutas de Libertação das Colónias Portuguesas, sobre as lutas contra o colonialismo português, juntamente com Basil Davidson e um outro jornalista que trabalhava para o jornal francês L'Humanité. Então, e todos esses três, tanto Basil Davidson, Chaliand e esse jornalista, o Robert Lambotte, eram apoiantes do PAIGC. Ou seja, há aqui um conjunto de imbricações e de tessituras que se dão em contexto de militância anticolonial e de divulgação da luta e que acaba por, no seu aspecto mais concreto, alcança a um público que é o público exilado, português exilado, refratário, imigrante ou os desertores de guerra portugueses que estão em França. Então, eventos culturais organizados por grupos de solidariedade anticolonial funcionaram como manifestações públicas de oposição às guerras coloniais e à ditadura portuguesa. Por exemplo, em julho de 68, os apoiantes dos desertores militares portugueses exilados em França organizaram uma tarde, aquilo que eles chamaram de uma tarde anticolonial, em Paris, que incluía a projeção de filmes e outros elementos.
E, nesse mesmo ano, vários artistas franceses de renome participaram numa gala de solidariedade em apoio à luta do povo português contra o Estado Novo. E diga-se de passagem que todas essas ações essas ações de tarde colonial ou também de gala de solidariedade eram feitas com recursos, ou seja, levavam-se artefactos como livros e filmes ou peças de jornais, eram artefactos colocados à disposição do público que vinha assistir ou que vinha participar nessas ações de solidariedade ou de consciencialização anticolonial. Portanto, nós não podemos perder de vista o impacto que tanto as obras de Chaliand, os escritos de Chaliand, como também os escritos de Davidson, tiveram na forma como influenciaram a imaginação política da audiência que participou dessas ações. E, por fim, resta dizer que num desses eventos organizados em França, e também aconteceram eventos organizados em outros países, mas eu pus aqui o foco em França para tentar colar Davidson com Chaliand no mesmo contexto e olhar para a França como um lugar também onde temos um universo composto por desertores portugueses exilados e refratários e imigrantes portugueses, ou seja, a França era nessa época o destino essencial da imigração portuguesa, e há registros de arquivos que dão conta da participação de portugueses nos vários contextos de militância onde esses artefactos, ou seja, livros escritos por autores anticoloniais, eram colocados à disposição e eram debatidos em contextos desses tais encontros. Então, nesses eventos, livros anticoloniais de autores como Gerard Chaliand ou Basil Davidson eram evocados como recursos para informar o público sobre as militâncias, sobre as múltiplas dinâmicas locais, ou seja, locais no terreno africano, no palco africano das colónias, e outras dimensões transnacionais que envolviam as formas de resistência anticolonial contra a ditadura e a solidariedade para com os movimentos de libertação, que era em si mesma uma forma de expor e alargar as formas de posição anticolonial de forma mais generalizada para o público que não tinha contacto direto com as realidades onde as lutas estavam a decorrer. Portanto, fico por aqui e, mais uma vez, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim das intervenções. Muito obrigada ao Vítor. E eu queria só, enfim, fazer talvez uma breve síntese daquilo que foi aqui dito, sobretudo pôr em evidência algumas das questões que me parecem particularmente significativas. Muitas ideias, muitas questões, muitas interrogações e muitas reflexões. Eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, talvez para uma questão que foi, de certa maneira, atravessou todas as intervenções, uma questão, digamos assim, transversal e que tem a ver com os próprios autores dos livros. Nós estamos aqui a falar de livros da literatura anticolonial e a primeira questão é quem são estes autores dos livros. E damos-nos conta, através das múltiplas intervenções, que esses autores dos livros, quando escrevem em português, são africanos, quando escrevem noutras línguas, como o francês ou como o inglês, são ou ingleses americanos ou franceses. E isto levanta uma primeira questão. Porquê é que não há autores portugueses? Porquê é que não há autores portugueses? Sabemos que os anticolonialistas portugueses foram muito poucos, contam-se pelos dedos, se é que conseguimos chegar quase ao primeiro dedo, são muito poucos, e a verdade é que nós não temos escritos livros portugueses de portugueses. Dirão, e aliás isto foi também uma questão que surgiu aqui, que era a censura. Eu penso que é mais do que a censura. Era também uma cultura colonial que se foi instalando em Portugal a partir do século XIX, sobretudo na parte final do século XIX, e durante todo o século XX colonial. Uma cultura colonial marcada por uma ideologia particularmente poderosa, uma ideologia que atravessava todo o sistema social português, da escola, das crianças, à literatura, às festas, às exposições e por aí fora. E essa ideologia levou à criação de uma forte cultura colonial que eu penso que ainda hoje não desapareceu. E esta é talvez a primeira questão que leva a que não houvesse um interesse, digamos assim, pelas questões da África, pelas questões coloniais,
que aliás se traduzia efetivamente numa proliferação, talvez, enfim, não muito grande, mas de autores, de homens portugueses e de mulheres, mais homens do que mulheres na época, que lutavam contra a ditadura, mas lutar estavam mobilizados através da luta contra a ditadura, mas não estavam de maneira nenhuma sensibilizados para refletir sobre as violências do sistema colonial. E esta é uma questão-chave que merece efetivamente muita reflexão da nossa parte. Esta cultura colonial é uma cultura que atravessa todos os segmentos sociais. E nós encontramos, efetivamente, em muitos dos defensores da liberdade contra a ditadura, nós atravessamos uma forte marca ideológica colonial. Eles são imperialistas, eles são colonialistas. Eles defendem aquilo que se chamava na época a África portuguesa. E isto são muitos. Bom, e esta é uma primeira questão que decorre, digamos assim, destas intervenções. Depois temos os vários autores estrangeiros, os vários autores africanos, em primeiro lugar, aqueles que efetivamente procuram, através da escrita, digamos, chamar a atenção para a dominação colonial, e isso foi mostrado aqui por várias das intervenções que aqui foram, digamos, apresentadas, do Mondlane ao Mário Pinto de Andrade, ao Amilcar Cabral e por aí fora. E é muito interessante aquilo que o Vítor dizia no fim, que não sei se foi o Vítor, já não sei qual de vocês foi, mas que dizia de uma maneira bastante sólida que, na realidade, são esses escritos que vão, de certa maneira, fomentar e ajudar a construir uma narrativa francesa e inglesa, como acontece, por exemplo, com o Basil Davidson, que digamos, permite precisamente ancorar a luta contra o colonialismo naquilo que são as próprias realidades africanas. Isto vimos através do exemplo do Mondlane, da maneira como ele efetivamente mostrava o que era a realidade moçambicana, na escola, na agricultura, etc. E vimos também nos outros autores como é que toda essa história, eu diria, da África das colónias portuguesas acabava por ser transmitida através desses escritos, que eram escritos de luta, que eram escritos contra o colonialismo e pela independência, e através desses escritos e do estudo dessas realidades históricas foi possível efetivamente construir todo um conjunto de outras obras inglesas, americanas e, nomeadamente, inglesas, americanas e francesas, que efetivamente tiveram um papel muito importante naquilo que foi o fim do colonialismo. Mas eu queria aqui chamar a atenção também para uma outra vertente da chamada que nós podíamos, digamos, introduzir na literatura anticolonial e que é geralmente silenciada, esquecida, à qual não se dá importância. O Nuno falou ali da escultura Maconde e falou do Malangatana, ou seja, falou da arte africana. E a verdade é que há uma literatura, há livros anticoloniais, eu diria, que podem entrar na categoria do anticolonial, que são, efetivamente, mostras da arte africana. E a arte africana, e esses livros que mostram a arte africana, como a escultura Maconde ou como a escultura Ovimbundo ou por aí fora, esses livros, essas obras, digamos assim, que são chamadas geralmente obras de arte, não eram entendidas como obras capazes de valorizar as culturas africanas, as civilizações africanas e dar efetivamente a conhecer uma outra dimensão das realidades africanas, já digo porquê, na medida em que a censura não as atingia. Ou seja, o Estado português, aquilo que era o mundo português da época, não percebia que as obras de arte africana eram também, efetivamente, denúncias do próprio colonialismo. E elas permitiam, fundamentalmente, dar a conhecer aquilo que era a criatividade africana, aquilo que era a racionalidade africana, aquilo que era, efetivamente, a obra de arte africana. E a obra de arte africana não é simplesmente uma obra de arte.
Sabemos que a arte africana influenciou, desde os finais do século XIX e durante o século XX, a arte moderna e contemporânea europeia. Sabemos disso. Mas o mais importante na arte africana é que a arte, sobretudo a escultura, tem um papel determinante na vida dos homens e das mulheres africanos. A arte africana é uma arte que, para além, digamos assim, da sua beleza e da sua estética, para além do seu valor estético, tem um valor eminentemente social. E, portanto, ela transmite as funções da arte, as funções dos objetos. Os objetos são muitos. Nós temos bastões do poder, nós temos tampas de panelas, temos pentes, por exemplo, temos esculturas, evidentemente, temos estatuetas, temos as célebres máscaras africanas e todas elas, para além da dimensão estética, têm uma dimensão social real. Elas dão uma mensagem, elas dizem a África. E, portanto, há que ter em linha de conta aquilo que nós poderíamos talvez começar a pensar, a estudar, que é precisamente uma literatura anticolonial, que é a literatura que publica as obras de arte. As obras de arte não circulavam em Portugal, circulavam pouco, não se ia muito aos museus, certamente. Mas a verdade é que elas circulavam, essas obras de arte, a escultura em particular, circulavam efetivamente nos livros. E eram passíveis de ser vistas, de ser talvez entendidas, não suscitando efetivamente uma repressão da censura que não as percebia. Eu queria chamar a atenção para esta dimensão da literatura anticolonial, nesta mesa sobre a literatura anticolonial, porque sei que é um trabalho que não tem sido feito, que não foi feito e que merece efetivamente um maior investimento em termos de trabalho de investigação e trabalho intelectual. Dito isto, chamo a atenção para um autor que efetivamente desde muito cedo percebeu a importância da arte como elemento central da própria luta também pela independência e pela mensagem que transmite, que foi o Alfredo Margarido, e que escreveu em 2001 já, mas escreveu antes outros artigos. Este último fala precisamente da impossibilidade portuguesa, chama-se assim, a impossibilidade portuguesa de compreender o valor das máscaras africanas, a sua mensagem estética, bem como a mensagem estética da escultura africana. É um dos textos importantes, que é um marcador fundamental daquilo que é uma outra literatura, uma outra arte, para além da poesia, para além da escrita, para além da ficção, para além de tudo isso, uma outra arte da, digamos assim, anticolonial. E dito isto, acho que já falei demais também, não sei. Penso que foi muito interessante tudo aquilo que foi aqui dito. Muito obrigada a todos, aos que participaram, aos que intervieram e aos que assistiram. Muito obrigada a todos. Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 9 de outubro de 2024 e contou com a participação de Aurora Santos, Bernardo Cruz, José Augusto Pereira, Manuela Ribeiro Sanches, Nuno Domingos e Vítor Barros. A moderar a mesa, Isabel Castro Henriques. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito, Paulo Lourenço e Filipe Oliveira. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. As Origens Intelectuais da Revolução é um podcast enquadrado na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
Expresso. Liberdade para pensar.